Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Pode fechar aí a Bíblia. Vamos orar. Pai Celestial, nessa hora em que estamos em Tua presença, em adoração como igreja, e a Tua presença se manifesta através da palavra do Evangelho, da palavra do Senhor. Meu Deus, dá-me graça para falar com fidelidade, para falar com sabedoria, com entendimento da Tua palavra, para que não haja dúvida, para que o maligno não roube o entendimento e a palavra fique infrutífera. Meu Deus, nessa hora fala aos corações daqueles que estão ouvindo nesse momento, que ouvirão depois. Ministra a Tua verdade, Pai, transformadora. E naquilo, Senhor, que precisamos ser transformado, transforma-nos, ó Deus, transforma a mim e transforma cada pessoa aqui, mudando a mentalidade, transformando o coração e nos levando, Senhor, a viver uma vida abundante e plena em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Digam todos amém e amém. Você pode se sentar. Obrigado. Glória a Deus. O nosso tema hoje, irmãos, é casamento, divórcio e novo casamento. Esse tema, ele é polêmico. Existem posicionamentos de teólogos, de pastores diferentes e contundentes. Cada um ensina com veemência o que acredita, o que crê. Como eu falei ainda há pouco, na minha mensagem de mais de um mês atrás, os males do adultério, muitas pessoas deram o seu like positivo lá no YouTube, mas também algumas pessoas deram suas opiniões, e algumas delas criticando uma parte da mensagem, no qual eu falo da possibilidade do divórcio e do novo casamento. Então algumas pessoas, alguns cristãos ficaram escandalizados com uma parte da mensagem. E desde quando eu li as críticas ali, a princípio me deu vontade de responder ali, mas aí eu pensei, não respondi, porque eu já vi alguns pastores serem muito criticados e eles não respondem, então eu também não respondi. Mas eu pensei em trazer outra mensagem, explicando com mais detalhes o que eu havia falado de forma assim rápida nessa primeira mensagem. Então o intuito dessa palavra nessa noite é falar com mais tempo, com mais conteúdo sobre casamento, divórcio e novo casamento. Bom, eu quero primeiramente afirmar 4 pilares sobre o casamento, e eu quero dizer que esses pilares eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falar, e eu quero repartir com vocês rapidamente sobre esses 4 pilares, que são: primeiro, o casamento ele é heterossexual. No versículo 24 desse capítulo 2 de Gênesis, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixará o homem pai e mãe
e se unirá à sua mulher. Então, o casamento bíblico, o casamento que Deus abençoou, que Deus providenciou desde o princípio, é a união entre um homem e uma mulher. Então, o casamento ele é essencialmente heterossexual. Segundo pilar, o casamento é monogâmico. Diz assim: deixará o homem pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, monogâmico quer dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher. Não é um homem com duas mulheres, não é uma mulher com dois homens ou mais, mas é apenas um homem e apenas uma mulher. Durante a história bíblica e a história da humanidade, nós vamos encontrar casamentos de um homem com várias mulheres, de reis com várias mulheres. Mas quando Jesus ele se referiu ao propósito do casamento, ele foi à Gênesis, ele foi ao início, ele foi ao começo, ele foi ao propósito inicial pelo qual Deus havia estabelecido o casamento. A lei brasileira está próximo de aprovar várias leis que venha legitimar casamento, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. E estão até buscando alguns a legalizar o casamento de pessoa adulta com adolescente. E aí vai por diante. Mas a palavra de Deus é clara e coloca esse pilar fundamental no casamento, ele é monogâmico. E terceiro pilar, o casamento ele é monossomático. Diz o versículo 24: e eles se tornarão uma só carne. Então o casal se torna uma só carne mediante a relação sexual. Então ele é monossomático. Os dois se tornam um. O casamento é duas pessoas, um homem e uma mulher, se tornando uma só entidade. Dois em um, formando uma só entidade. O casal, marido e mulher. O casamento antes do sexo é proibido por Deus e é chamado de fornicação. Todo relacionamento sexual antes do casamento é fornicação. É pecado contra Deus. Quando a pessoa é casada e ela tem relação sexual fora do casamento, é proibido por Deus, é abominável a Deus, é adultério. Deus não aprova, Deus não se agrada, quebra os mandamentos de Deus. Mas já não ter sexo no casamento é pecado. Então Deus ordena o sexo para aqueles que são casados. Diga glória a Deus. E quarto princípio, o casamento ele é indissolúvel. Diz Mateus 19:6 nas palavras de Jesus, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então o casamento ele é indissolúvel. Não é para se desfazer, não é para se acabar. A essência dele, o propósito dele é uma vez casado para sempre. Todo casamento entre um homem e uma mulher é indissolúvel, é unido por Deus. Se o casamento ele é indissolúvel, o que nós vamos falar sobre o divórcio? Se nós falamos que o casamento é indissolúvel,
O que falaremos sobre o divórcio? Vamos dizer que o divórcio não é plano de Deus. Deus não planejou que as pessoas se casassem e se divorciassem. Deus não planejou que as pessoas, depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos de casados, poderiam enjoar da cara um do outro, da presença um do outro, e aí então se separarem. Não, Deus não tem plano para divórcio, para separação. Na verdade, em Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é quebra de aliança, o divórcio é infidelidade. Então Deus odeia isso, a quebra de aliança, a infidelidade. Então Deus odeia o divórcio. Ele diz claramente no versículo 16: eu odeio o divórcio, de Malaquias 2. Então o que nós vamos encontrar em relação ao divórcio? Uma exceção à regra geral. Quando a gente estuda matemática, números absolutos, a gente faz cálculos e chega ao resultado, mas às vezes alguns cálculos têm alguma exceção à regra e dá diferente. E o divórcio é uma exceção geral, a regra geral da indissolubilidade do casamento. Uma exceção. Mas se nós olharmos a realidade do divórcio hoje, nós vamos ver que até mesmo na igreja, o divórcio, na igreja em geral, o divórcio tem se tornado quase que uma regra e não uma exceção. Segundo o pastor Antônio Júnior, um pastor muito conhecido no YouTube, conversando ele com outro pastor chamado Lamartine Porcela, ele diz que uma pesquisa encontrou que antigamente era muito distante os divórcios que havia na igreja para o divórcio que havia no mundo, na sociedade, mas que nos últimos tempos está quase empatado, está praticamente empatado, 50% para um e 50% para o outro lado. Ou seja, aí os crentes, os cristãos estão se divorciando tanto quanto as pessoas que estão no mundo, na sociedade, que não tem conhecimento bíblico, que não segue a Bíblia, está quase meio a meio. Olha só a que ponto nós estamos chegando como cristãos, como seguidores da palavra de Deus, tornando o casamento, em muitos casos, algo banal, algo fútil, algo fácil de detonar. Então, queridos, Deus odeia o divórcio. Deus não tem planos para ninguém divorciar. Mas mesmo assim, Deus permitiu o divórcio. Ele não planejou, Ele não ordenou, Ele não disse que deveria ser feito, mas através de Moisés, Deus permitiu que houvesse o divórcio. E perguntaram para Jesus em Mateus 19, por que Moisés permitia o homem dar carta de divórcio à sua esposa, à sua mulher? E Jesus disse: Ele permitiu por causa da dureza do vosso coração. Então, qual é a principal causa de divórcio entre os cristãos, entre as pessoas da sociedade? Dureza de coração. Coração endurecido.
Então, o que é essa dureza? É quando a pessoa, ela não procura ouvir a voz de Deus, ela não procura saber a vontade de Deus, ela olha só para si, ela busca somente a sua felicidade, o seu bem-estar. Então ela se acha infeliz, ela se acha prejudicada na sua felicidade, então ela se acha no direito de quebrar o vínculo, de quebrar o relacionamento, para começar outro relacionamento, para ela encontrar a felicidade. Então, queridos, o divórcio se torna algo comum e qualquer motivo, fútil, banal, as pessoas estão entrando por esse caminho. Então, está sendo acrescentado tantas coisas em relação ao divórcio, que aquilo que deveria ser raro, aquilo que deveria ser uma exceção, tem se tornado uma regra, tem se tornado uma coisa corriqueira, costumeira. Quantas pessoas estão se separando por causa da incompatibilidade de gênio, por causa da idade, porque a esposa ficou velha, então procura uma nova. O esposo ou a esposa ficou feio, ficou feia, não é mais como era no início, então vamos trocar, vamos atualizar. E aí a pessoa larga para buscar alguém dessa natureza. Fiquei sabendo alguns anos atrás de um cantor sertanejo famoso que deixou a sua esposa de muitos anos e arrumou uma pessoa bem mais nova, uns 20 anos mais novo do que ele, mais nova do que ele. Segundo alguns fofoqueiros da internet, ele teria dito que ele precisava de uma esposa bonita, ou seja, a outra esposa dele era feia, era velha, então ele precisava de alguém ao seu lado que fosse bela, atraente. Irmãos, isso acontecendo na sociedade, no mundo que não teme a Deus, que não conhece a palavra de Deus, não é de se admirar. Mas quando você escuta histórias de cristãos, de pessoas na igreja com o mesmo exemplo, como o caso até mesmo de pastores que são casados pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e continuam à frente da igreja, continuam ministrando a igreja, mesmo tudo isso acontecendo com eles à frente da igreja, provavelmente não querem deixar o seu gordo salário, a sua influência, o seu poder. Isso está acontecendo nessa geração e nesses dias. Então nós precisamos falar desse assunto. Mas quais são as cláusulas de exceção que permite-se ter o divórcio e novo casamento, biblicamente falando? Qual é essa cláusula de exceção? Antes, irmão, de nós falarmos sobre essa cláusula, eu quero dizer que o divórcio é sempre um remédio muito amargo. O divórcio é sempre uma injeção muito dolorida. As consequências de um divórcio, elas são terríveis na vida das pessoas que passam por ele. Na verdade, acontece um trauma que marca muitas vezes a vida de pessoas para sempre, e que somente pela graça de Deus muitos continuarão a viver uma vida digna, a viver uma vida saudável,
só possível pelo tratamento consolador, restaurador do Espírito Santo, porque esse processo é traumático. Esse processo causa feridas no homem, na mulher, nos filhos e principalmente nos filhos indefesos, nos filhos inocentes, que não tem nada a ver com a briga dos adultos. Irmãos, e todos que me ouvem, que me escutam, às vezes a relação de um casal se torna difícil. Começa a se multiplicar brigas, e às vezes brigas profundas, ofensas, mágoas, ressentimentos, e logo vem à mente a ideia da separação, a ideia do divórcio. Mas, queridos, eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus é o Deus do impossível, e que aquilo que parece que não tem jeito, Deus vem e transforma, Deus vem e muda, Deus vem e quebranta, Deus vem e liberta, Deus vem e transforma. Então, tanto quanto for difícil, deve ser a fé, deve ser a expectativa de que o Senhor transforma situações, transforma corações, transforma realidades e restaura casamentos outrora destruídos. Você pode dizer glória a Deus? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Antes de uma decisão como essa, exercite a sua fé, busque a Deus, creia em Deus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a exceção mais conhecida para que se permita o divórcio e o novo casamento é o adultério, é a traição conjugal. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 19:9: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, olha a exceção, exceto por imoralidade sexual ou adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O simples fato da pessoa divorciar e casar com outro ou com outra é adultério, exceto se tiver havido adultério, se tiver havido infidelidade, traição da aliança. Eu não vou aqui me deter falando dos que pensam diferente, mas nesse pensamento eu tenho a companhia do pastor Hernando Dias Lopes, do pastor Augusto Nicodemos, que são pastores muito conhecedores da palavra e respeitados. Porém, mesmo quando houver infidelidade conjugal, o divórcio não é a primeira ação. É preciso que se dê oportunidade de perdão, arrependimento e reconciliação. E mesmo se tiver havido traição, é possível restaurar, é possível haver o perdão, é possível o arrependimento e é possível a restauração. Você pode dizer amém, querido?
Isso pode parecer algo impossível aos olhos do homem mundano, da mulher mundana, mas daquele que conhece a Deus, conhece o Evangelho, é uma experiência que, graças a Deus, muitas famílias foram restituídas, muitas famílias foram sustentadas, foram abençoadas, porque pessoas se arrependeram, porque pessoas perdoaram, porque pessoas decidiram recomeçar. E em vez de endurecer o coração, por mais triste que estivesse, magoado que estivesse, mas abriu o coração para a graça de Deus. E a graça de Deus, quando ela entra em nosso coração, em nossa vida, ela traz profunda restauração e cura. Você pode dizer glória a Deus? A menos conhecida cláusula, que é a segunda cláusula que permite o divórcio e novo casamento, é quando o descrente abandona o lar. A pessoa cristã é casada com alguém descrente. Presumimos que não foi o cristão, o crente, que decidiu casar com um descrente, porque isso não é bíblico, não é aprovado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que o cristão deve casar com outro cristão. Pessoas de fé devem casar com outras pessoas de fé, porque senão vira jugo desigual. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas estamos assim pensando na ideia quando pessoas são casadas, não são cristãs, mas uma delas se converte. Então agora nós temos um casal que um é cristão, o outro não. Inclusive, Paulo apóstolo nos ensina que o cristão, ele não deve separar-se do seu cônjuge não crente. O fato do seu esposo não ser crente, o fato da sua esposa não ser crente, não é motivo suficiente para que você separe dele ou separe dela. A Bíblia reprova a separação de um crente do descrente. A Bíblia não concorda, o ensinamento é o contrário. A vida do cristão vai abençoar o não cristão, vai abençoar os filhos e vai abençoar a sua família. Você pode dizer amém? Porém, essa cláusula, o descrente abandonar o lar, é algo que não está no domínio do cristão. Então Paulo fala: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7:15. E aí nós poderíamos entrar numa outra questão muito peculiar em nossos dias. Pastor, e aqueles casos em que o homem bate na mulher? Tem casos que a mulher bate no homem, né? Eu acho que isso vai aumentar muito nesses últimos tempos, porque tem cada cabra frouxo que é capaz da mulher dar uma surra nele todo dia e ele achar bom, desde que esteja comendo. Mas ainda impera o machismo, né? Normalmente o homem bate na esposa, nos casos conhecidos, na maioria dos casos conhecidos. Como é que faz? Bem, olha aqui para mim. Se a esposa, se a mulher apanha do marido, a primeira coisa que ela tem que fazer é ir na delegacia especializada e denunciar o criminoso que bate nela.
mesmo dentro de casa. Vá à delegacia e denuncie esse perverso, esse ímpio, mesmo que tenha o nome de crente. E se precisar, pode contar comigo. Eu vou com você na polícia, eu vou com você na delegacia, para que isso não aconteça mais, porque é um crime. Então a mulher não é obrigada a viver num casamento em que ela está sujeita a morrer a qualquer momento de tanta pancada. E mais uma vez eu me reporto ao reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz que se o ofensor, se o violento é crente, se diz crente, mas bate na mulher, a igreja deve se reunir, como diz Mateus 18, e tratar especificamente do caso. E se perceber que esse homem continua sem arrependimento, continua violento, não mudar o comportamento, ele deve, nos processos de Mateus 18, vai com ele só, leva mais 2, diz a igreja. E se a pessoa não se converter, considera publicano e pecador, considera ímpio, não membro da igreja de Jesus. E uma vez, segundo o pastor Augusto Nicodemos, uma vez que isso aconteça, essa mulher não está sujeita à escravidão. Ela poderá contrair, se ela quiser. Não é mandamento, mas se ela quiser, ela poderá contrair, biblicamente, um segundo casamento. Por enquanto eu estou concordando plenamente com o pastor Augusto Nicodemos. Agora, irmãos, e aquela pessoa que antes de conhecer a Jesus casou 400 vezes, trocentas vezes. Outro dia eu estava conversando com uma jovem que me parece que ela já estava no quarto marido, terceiro ou quarto marido. Só que ela não é cristã, não é evangélica, ela é do mundo. Então essa pessoa resolve seguir a Cristo, decide seguir os caminhos do evangelho, mas ela tem todo esse passado e atualmente ela tem alguém com ela. Como é que faz? Eu vou para Atos 17:30, quando Paulo apóstolo, ele nos diz que no passado Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Uma vez que a pessoa não conhecia o evangelho, então esse tempo para trás não é levado em conta. E uma vez que ela conheceu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, então ela está debaixo da bênção de Deus, e o seu passado não importa. Ela é perdoada mediante o arrependimento e pode viver uma nova vida livre em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Mas se isso acontece com a pessoa que está na igreja, ela está na igreja e ela está casando trocentas vezes, isso é reprovável. Quem está na igreja, irmãos, está na luz. Quem está na igreja não está na ignorância. Quem está na igreja conhece a palavra, precisa ter responsabilidade com aquilo que sabe, com aquilo que conhece. Deus vai pedir conta daquilo que Ele nos mostra, nos ensina e nos revela na sua palavra. Então uma pessoa que está na igreja, ela não tem a liberdade de casar trocentas vezes. Ela não tem a liberdade de todo ano mudar de marido, mudar de esposa. Não. Isso é para quem não conhece a Deus,
que busca a felicidade no homem, numa mulher que tem uma carência tão grande em seu coração, mas aquele que conhece a Deus, conhece a Jesus, ele já tem a alegria do Espírito Santo, a satisfação do perdão de Deus, do amor de Deus, e tudo que faz é debaixo da orientação e da vontade do seu Deus, do seu Senhor e do seu Salvador. Você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia. Irmãos, eu quero, já chegando ao final dessa reflexão, no vídeo do YouTube que eu me referia ainda há pouco, na mensagem Os Males do Adultério, uma pessoa disse assim: esse pastor está ensinando isso porque provavelmente ele tem problemas nessa área. E eu presumo que ela não me conhece, mas pelo ensino que eu coloquei na parte que eu falava das exceções em relação à indissolubilidade do casamento, ela disse isso. Então, irmãos, seria meu ensinamento sobre divórcio e novo casamento fruto de um ensino errado para poder me justificar devido eu ter passado por um divórcio e novo casamento? Será? Irmãos, vocês acham que eu nunca tive uma crise em relação a isso? De eu julgar a mim mesmo, procurar sondar meus próprios motivos e razões? Queridos, se nós olharmos para a realidade da igreja brasileira, sabemos de vários pastores e apóstolos, como já falei, que estão em vários divórcios e vários casamentos. E muitas vezes esses homens, eles mesmos foram a causa da traição, da infidelidade. Mas eles arrumaram algum meio, alguma maneira para continuarem à frente da igreja, para continuarem pastores da igreja. Provavelmente por causa do salário, provavelmente por causa da posição que eles adquiriram. Então, mesmo acontecendo tragédias tão fortes nas suas vidas pessoais, eles continuam à frente das igrejas. E às vezes eu penso nisso e eu fico perturbado com isso. Como pode? Vou lhes contar um pouco da minha história. Vocês me permitem? Eu vou contar um pouco da minha história, que alguns já sabem muitas coisas. Mas eu passei por um divórcio. E jamais, irmãos, na minha vida, gostaria de ter algo oculto que eu não pudesse falar com as pessoas, que fosse proibido, porque o Senhor nos chamou para a luz. É Deus que nos justifica em Cristo Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu me divorciei, eu já era crente, pois fui ensinado na fé evangélica desde criança, desde tenra idade. Só que eu não era pastor consagrado e não liderava a igreja.
E eu também quero dizer um detalhe importante que muitos aqui sabem, mas outros não sabem. Que eu tenho uns 23 anos como pastor. Só aqui nessa igreja eu acho que tem uns 20 anos. E nesses anos todos como pastor, eu nunca recebi praticamente salário nenhum da igreja. Isso começou a acontecer a partir desse ano, de eu receber um salário aqui da igreja. Uma situação que me aconteceu e a gente então começou a receber algo da igreja. Mas durante mais de 20 anos eu não recebia salário da igreja. Pelo contrário, durante muitos e muitos anos eu fui o maior doador, o maior dizimista, o maior ofertante dessa igreja. Graças a Deus, Adriana, que agora não sou mais. Amém? Não sou mais. Deus tem levantado outras pessoas para contribuir com generosidade. Então eu quero dizer, irmãos, que eu não estou como pastor por causa de dinheiro. Eu não estou como pastor da igreja por causa de salário. Não. Irmãos, como entrei para o ministério pastoral depois do divórcio? Deixa eu falar para vocês. Na época do divórcio, eu fiquei sem família, sem dinheiro, sem igreja e principalmente eu fiquei sem reputação. Eu era alguém que não deu certo, que não conseguiu. Irmãos, nessa época eu digo para vocês que eu fui colocado como um vaso nas mãos do grande oleiro. E as mãos do grande oleiro trabalharam na minha vida. E eu aprendi uma humildade que eu não conhecia. Irmãos, se perguntarmos para qualquer pessoa, você é orgulhoso ou você é humilde? 90% ou mais vai dizer, eu sou humilde. Se naquela época me perguntasse, Marcos, você é humilde ou você é orgulhoso? Eu ia responder, eu sou humilde, eu sou crente. Mas naqueles dias Deus me ensinou uma humildade que eu não conhecia. Deus me mostrou um orgulho no meu coração que eu não sabia que estava lá, mas estava lá. Naqueles dias, algumas conquistas da minha juventude tinham elevado o meu coração. Conquista na igreja, ministério, conquista financeira, trabalho, essas coisas sem que eu percebesse, tinham entrado no meu coração e trazido um orgulho. Mas o oleiro, com aquela experiência, me transformou num vaso quebrado. Mas Adriele, quando nós somos quebrados nas mãos de Deus, Ele nos refaz. Você pode dizer glória a Deus? Ele nos refaz. E aí então eu fiz uma oração a Deus. E essa oração era porque na igreja que eu participava como membro naqueles dias, elas não aceitavam um pastor que tivesse passado por um divórcio. Então eu sabia que eu não seria um pastor, por mais que eu desejasse, porque a igreja não permitia. E eu me prostrei diante de Deus, dizendo, eu sei que eu não posso ser um pastor como eu desejo ser, mas eu te peço, ó Deus, eu quero te servir, e aonde o Senhor me colocar, até mesmo se for apenas para lavar banheiros, no prédio da igreja, eu vou fazer. Eu quero apenas te servir. E essa foi a minha oração. E nesse processo o pastor me chama e diz, Marcos, você pode fazer isso,
você pode ir não sei aonde, você pode visitar não sei quem, você pode pregar não sei para quem, você pode liderar grupo tal para fazer tal tarefa. E eu tinha dito a Deus: Senhor, onde o Senhor me chamar, o que o Senhor me disser para fazer, eu quero obedecer. Então tudo que o pastor dizia: Marco, isso, eu digo sim. E até um dia, depois que eu já estava pregando, ele: Marco, faz aquilo. Eu disse não. Aí ele se espantou, que eu sempre dizia assim. É porque eu já estava ocupado já no serviço. Então tudo eu dizia sim, porque eu tinha dito para Deus que eu queria servir aonde Ele me enviasse, aonde Ele me quisesse, aonde fosse possível. Chegou um dia então que o pastor me manda para a famosa João Lisboa. E ele diz: Marcos, o pastor João Lisboa está sem um pastor, eu quero que você vá pregar lá. Eu digo: tá bom, pastor. Eu não tinha conhecimento de João Lisboa. Eu não tinha carro, não tinha moto. Eu ia de ônibus e eu ia pregar lá, pensando eu que depois de 2 semanas chegaria o pastor e assumiria a igreja. Mas depois de 2, 3 semanas o pastor chega para mim e diz: Marcos, não tem ninguém para ir para lá, então você continua pregando lá, você continua fazendo lá. E eu disse: tem certeza, pastor? Porque eu tinha restrições, eu tinha limites. Eu já estava achando que estava longe demais. Eu estava pregando lá, agora fica lá definitivo, mesmo sendo apenas um dirigente, como diriam os irmãos da Assembleia antigamente, Jéssica, um dirigente da congregação. Mas o pastor diz: não tem ninguém, é você, fique lá. Eu disse: Senhor, eu disse que eu ia lhe obedecer, que eu queria servir, então Ele está mandando, é teu servo, eu vou lá fazer. E eu fui, irmãos. Até que chegou um dia que há 2 anos depois, mais ou menos, ou 1 ano e tanto depois, mas 2 anos que eu já estava divorciado. 2 anos divorciado. 2 anos sem viver na prostituição. 2 anos sem viver tendo casos com mulheres. 2 anos procurando ser fiel a Deus na minha solidão, no meu desespero, na minha vida, nas minhas lágrimas, no meu sofrimento, na minha dor, nos meus sonhos. 2 anos. A igreja muda o entendimento, muda lá o estatuto, o pastor me leva para São Luís, e ali eu sou apresentado como pastor. Eu não pedi, eu não disse: pastor, me leva agora, pastor, eu quero que você me coloque. Eu não pedi, eu não disse nada disso. Mas Ele viu graça em mim e me levou. E diante de uma comissão, eu fui aceito e fui ungido pastor, sendo naquela época uma pessoa divorciada e solteira. Logo após eu me casei. Na verdade eu nem sei se foi um pouco antes ou um pouco depois. E por incrível que pareça, nem minha esposa sabe direito, então eu não tenho certeza. E assim, irmãos, aconteceu. E eu volto a dizer, desde 98 sou um pastor consagrado por uma equipe de pastores. Isso foi feito numa igreja do Evangelho Quadrangular, lá em São Luís. Na igreja sede, numa convenção de pastores, e o presidente era o pastor Paulo Guilherme, e o meu pastor foi o pastor Antônio Dias, naquela época. Queridos, eu quero concluir, fazer 2 aplicações.
Se você está casado e tem tido dificuldades em seu casamento, e já pensou em divórcio e separação, e isso não foi resolvido ainda na sua vida, talvez foi esquecido por uns dias, mas aquilo ainda está dentro de você. Você não conseguiu resolver isso dentro de você e com a pessoa que é o seu cônjuge. Eu quero dizer para você nessa noite: procure ajuda. Primeiro passo é orar a respeito. Ore a Deus a respeito do que você está passando. Procure na igreja de 1 a 3 pessoas que possam interceder por você, que não sejam pessoas fofoqueiras, mas que sejam pessoas de oração, de intercessão, para orar pela sua vida e pelo seu casamento. Irmãos, eu me lembro que quando eu buscava um rumo, um caminho na minha vida, algumas mulheres, algumas senhoras foram minhas intercessoras. Foram pessoas que oravam por mim, que intercederam por mim, e que muito me ajudaram em oração. Então procure ajuda de intercessor e de oração pelo seu casamento. Procure olhar na igreja e achar alguém que possa lhe aconselhar. Uma mulher encontrar outra mulher que possa ser conselheira, um homem encontrar outro homem que possa ser o seu conselheiro, para ajudar nesse momento de dificuldade, nesse momento de trevas. Não fique com isso guardado dentro de você. Não fique com isso como uma bomba que logo pode implodir e destruir o seu casamento e a sua família. Mas procure conselho de pessoas maduras. Queridos, procure participar dos eventos de casais da igreja, as reuniões, seminários que houver, e até mesmo fora da igreja, quando houver pessoas conhecidas nacionalmente, que têm reputação nessa área. E se ainda você puder, procure profissional, psicólogos cristãos de preferência, ou terapeutas cristãos. Mas em nome de Jesus, não permita o divórcio, a separação, não permita acabar sua família. Em nome de Jesus vos imploro, cuide da sua casa, cuide do seu casamento, cuide da sua família, ame a sua família, lute por ela, não entregue. Deus tem plano no seu lar, Deus tem planos com a sua família. Deus vai te ajudar a vencer todas as lutas pelo caminho. Você pode dizer amém, querido? Irmão, nem sempre é fácil. Nem sempre, às vezes há discórdias, desavenças. Mas não significa que tem que separar. Não significa que tem que abandonar. Não significa que acabou tudo. Lembre-se, Deus é o Deus de milagres, é o Deus do impossível, é o Deus da ressurreição, é o Deus que venceu a morte, é o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Ele é poderoso. Você pode dizer glória a Deus. Agora, irmãos, talvez alguns não passem por esses problemas, talvez não esteja passando por essas lutas, tem um casamento equilibrado. Eu quero pedir para vocês não menosprezarem aqueles que passam dificuldades. Eu quero pedir a você que tem um casamento estável, que você não menospreze e não considere de menos valor aqueles casais que porventura estejam passando por lutas em suas vidas. Mas ore por eles, ajude no que você puder ajudar. E cuidado, e cuide do seu próprio casamento, e cuide do seu próprio lar, e cuide da sua própria família. Zele pela sua própria família, porque aquele que está de pé deve zelar para que não caia. Mas permaneça de pé. Você pode dizer amém? Glória a Deus.
Irmãos, e para terminar, tem perdão para o pecado do divórcio entre crentes? Eu quero pensar naqueles que já estão divorciados. Não estou falando daqueles que estão casados, mas daqueles que já estão divorciados e já estão em novos casamentos. Há perdão, há chance, tem como permanecerem servindo a Cristo. Pessoas que passaram por isso, talvez 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes. Você lembra quantos casamentos a mulher samaritana tinha tido? Quantos maridos? 5 maridos. Mas Jesus falou com ela. E o último não era dela, né? Um não era dela. Isso. Queridos, você sabe qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que a Bíblia diz que não há perdão. Alguém blasfemar do Espírito Santo significa alguém que vira as costas para Jesus e não quer nem saber de Jesus na sua vida. É uma característica de uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. É o único pecado que não tem perdão. Então, o adultério, o divórcio, o novo casamento tem perdão. É triste, é difícil, é terrível, trouxe muitas dores, muitas lágrimas, é errado, é pecado, mas tem perdão. Se o pecador se arrepender, reconhecendo o seu pecado contra o seu cônjuge, por mais que ele tenha se achado, ela tenha se achado a parte inocente, mas de alguma forma ela também tem algum tipo de pecado contra o seu cônjuge. Se ela reconhecer o seu pecado contra os seus filhos, através do divórcio, da separação que causou aos filhos, a violência aos filhos, principalmente aos menores, às crianças indefesas. Reconhecer o seu pecado, pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas envolvidas. Acontece o que está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Há uma lavagem, há uma santificação, há uma justificação pela graça de Jesus para todos aqueles que se arrependem e se colocam debaixo do Evangelho, do seu senhorio. Há beleza no Salvador para restaurar, para transformar e para santificar. A graça de Deus é melhor do que a vida.